Então, bom dia a todos, bom dia Aurora, Nádia, sejam bem-vindas. E todos que já estavam aqui, né? Já cumprimentamos. Muito bem, vamos então dar continuidade, né? Ao estudo do Evangelho de Mateus. Nós vamos pegar agora o Lamento por Jerusalém, que é o capítulo 23, versículo 33. Nós estamos ainda Jesus falando com os fariseus, né? Então, vários pontos aqui ele colocou, vários questionamentos ele fez, várias instruções ele deu no contato com os fariseus. Porque é uma questão muito importante, né? Porque é um contato explícito com a natureza ainda precária do ser humano, né? É um contato bastante intenso aqui, talvez dos contatos mais intensos com a precariedade da natureza humana ou da condição egóica ainda do ser humano, né? Vamos dizer assim. Então, nesse versículo 33, ele continua dizendo: serpentes, raça de víboras, como fugireis do julgamento da jena? Essa consequência negativa, né? A jena aí seria uma consequência negativa, né? Em outro local aqui, a gente até falou a respeito da jena, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Da jena, né? Local em que estava situado o altar de Moloque, onde eram queimadas vivas as crianças em oferenda àquela divindade pagã. Né? Seria... Os apócrifos atribuem ao vale o símbolo do castigo dos maus, passando o local a representar o castigo que purifica os pecadores, também conhecido como Vale dos Gemidos. Essa tradição popular estava viva na época de Jesus, né? Essa conceituação da jena, né? Por isso, vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Então aqui Jesus está de novo questionando o comportamento dos fariseus, né? Questionando como é que eles vão fugir da consequência negativa, como é que eles vão fugir do julgamento da jena, né? Dessa região de sofrimentos que nós sabemos que nos aguarda se nós não nos elevarmos, né? Nós todos acabamos indo para as regiões de sofrimento com as quais nos sintonizamos espontaneamente e naturalmente, né? A região umbralina, as regiões trevosas, isso faz parte da tradição espírita, né? Então Jesus estava dizendo, como é que vocês vão fugir do julgamento da jena? Não tem jeito, né? Por isso, vede, eu vos envio profetas, quer dizer, sábios, eu estou mandando para vocês pessoas aí preparadas para ajudarem a vocês, né? A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Né? Quer dizer, Jesus tem tentado nos ajudar ao longo dos milênios aí, e nós ainda temos, né, matado, crucificado, açoitado, perseguido esses seres que Jesus nos envia, né? É bem aquela imagem mesmo da parábola do festim de bodas, né? Que Jesus nos convida para uma festa e nós maltratamos aqueles que nos vêm convidar. Acho que é a melhor imagem assim, que Jesus
colocou a respeito dessa situação é justamente a parábola do festim de bodas, né? Porque ele compara o reino dos céus a um banquete, uma festa de casamento, né? E nós acabamos maltratando aqueles que nos vêm convidar. É um absurdo, né? Se a gente for analisar, mas é o que tem ocorrido. Porque aqueles que nos vêm convidar, eles nos vêm também nos tirar do nosso comodismo, né? Nos vêm parar para refletir sobre onde nós temos colocado o nosso coração e, por consequência, onde nós temos colocado o nosso tesouro, onde nós temos gasto o nosso tempo, com o que nós temos nos preocupado de forma aflita, né? Em que nós temos investido a nossa vida, nosso tempo, energia, suor, né? E vem falar para que nós façamos esse investimento em outro sentido, né? Que nós o façamos no sentido metafísico, no sentido espiritual. Mas isso tem sido rejeitado, né, por cada um de nós, muito apegados ainda às expressões passageiras da forma, dos sentidos, né, do poder transitório, dos apegos egóicos, né, que nós temos dado mais valor do que o encontro com o self, né, do que o encontro com a realidade divina, né. Certo? Então, por isso essa perseguição, né, na verdade. É a perseguição de tentarmos acabar com aqueles que nos fazem lembrar da precariedade das nossas buscas, né? Então, deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, a fim de que venha sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Amém vos digo, todas estas coisas virão sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Né? Então, Jesus está falando a respeito de algumas pessoas que foram, né? A gente poderia enumerar várias aí do Antigo Testamento que foram prejudicadas, né? Que foram perseguidas, assassinadas. Jesus está lembrando de algumas aqui, né? Aí chama a atenção de Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, do modo como uma galinha junta seus pintainhos debaixo das asas, e não quiseste. Olha que interessante, né? Aqui Jesus se coloca na condição de Jesus administrador da terra, né? Jesus governador do planeta. Nessa frase aqui fica muito claro, né? Jesus, né, Maria? Jesus, administrador do planeta, né? Governador da Terra. Porque olha só, né? Só mesmo quem tem essa autoridade, quem tem essa visão de conjunto é que poderia falar isso que ele falou, né? Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. E aqui essa frase que me chamou a atenção. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, do modo como uma galinha junta seus pintainhos debaixo das asas, e não quiseste. Olha, então aqui fica claro, né? Jesus, dentro do planejamento dele, dentro da presciência, dentro da visão de conjunto de Jesus, quantas vezes ele, como administrador, como governador do planeta, quantas vezes, percebendo as dificuldades dos judeus, olha, eu quis juntar teus filhos, eu quis, né, juntar as pessoas aí dentro da crença, né, dentro da boa vontade e tal, como uma galinha junta seus pintainhos debaixo das asas.
Quantas vezes eu tentei chamar essas ovelhas desgarradas, né? E não quiseste. Né? Por quê? Porque muitas vezes enviou profetas, né? Dando uma mensagem de união, mensagem de fraternidade, mensagem de arrependimento, né? E foram assassinados. Né? Vossa casa é deixada deserta para vós, pois eu vos digo, não me vereis de agora até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então olha que interessante, não me vereis. Então vamos lá, vamos no começo aqui. Vossa casa é deixada deserta para vós. Olha que interessante. Quer dizer, a partir de agora vai ficar vazia a vossa casa. Né? O ambiente em que vocês respiram, eu tenho enviado tanta gente boa para vocês e vocês não têm aceitado. Agora, né, vai ficar deserta a vossa casa. Né? O ambiente de vocês não vai ter mais essa abundância de informações, de espiritualidade, de conhecimento superior. Né? Mas isso não é uma vingança de Jesus, né? A gente não pode ver como uma vingança de Jesus, como um capricho de Jesus de forma alguma, né? Mas é como um despertamento. Fica claro na sequência aqui, né? Vossa casa é deixada deserta para vós, pois eu vos digo, não me vereis. Não me vereis, quer dizer, vocês não vão ter esse acesso. Pois Jesus foi no meio deles. Poderia ter nascido em qualquer outro lugar. Mas escolheu nascer no meio ali do farisaísmo, do judaísmo, dos escribas, né, dos judeus de modo geral. Nasceu ali no meio deles. Poderia ter nascido em qualquer outra parte do planeta, qualquer outra cultura. Diz Emmanuel que Jesus teria vindo ali porque era o povo mais necessitado, mais orgulhoso. Né? Muito embora tenha uma tradição rica de espiritualidade, o cultivo do pensamento do Deus único, uma base religiosa que seria possível Jesus desenvolver, né? Mas o Oriente era rico também de espiritualidade e de conceitos profundos. Joana de Ângeles fala que enquanto o Ocidente ainda se perguntava se existia, enquanto o Ocidente ainda se questionava sobre a sua própria existência, o Oriente, há milênios, já cultivava pensamentos profundos, já buscava Deus dentro de si, né? Na meditação e tal. Então é muito interessante porque esse questionamento sobre a própria existência é o Descartes, né? Penso, logo existo. Ele estava se questionando ainda. Pô, se eu penso é que eu existo, né? A pessoa estava se questionando se existia ou não ainda, né? Aí Joana fala, olha, enquanto o pessoal no Ocidente estava se questionando se existia ou não, o oriental há milênios já buscava a presença divina dentro de si, em todas as coisas, tal. Questionamentos muito profundos. Então, não faltaria elevação também no Oriente. Jesus nasceu no Oriente, né? Mas eu estou falando ali lá para o lado da China, né? As religiões antigas, o taoísmo, tal, né? E algumas outras aí, né? Mas Jesus escolheu nascer ali no meio do judaísmo, né? Então, houve um motivo. Emmanuel disse que era por causa da necessidade, era o povo mais necessitado, né? E aí Jesus falou, olha, por isso eu vos digo, não me vereis de agora até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, vocês não vão mais me ver. Vocês não vão ter esse contato direto, né, com profetas, comigo, tá?
até que vocês sejam capazes de dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não da boca para fora, mas dizer com o coração. Por quê? Porque aqueles que vieram em nome do Senhor foram assassinados. O próprio Jesus depois foi assassinado. Né? Então vocês não terão mais essa possibilidade até que vocês amadureçam a ponto de dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque até agora vocês têm assassinado aqueles que vêm em nome do Senhor. Né, pessoal? Fica claro aqui, né? Dá para a gente entender com uma certa clareza aqui, né? O que ele diz, né? Muito justo, né? Porque você vai dando condições, você vai ensinando, você vai ajudando de todos os modos. E até hoje, pessoal, até hoje, não acreditam nem mesmo que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Dentro do judaísmo, não acreditam. Tem uma vertente dentro do pensamento judeu, né? Tem uma vertente que acredita Jesus um profeta. Inclusive eu andei vendo, tinha um pessoal que fazia um programa na televisão, não sei se faz ainda, né? Uns rabinos aí que faziam um programa na televisão e tal, e que falam a respeito de Jesus como um profeta, mas não como o Messias, né? Então, olha que interessante, o pessoal está esperando vir ainda o Salvador. Não enxergaram em Jesus essa personalidade, eles ainda esperam, né, Nádia? Então, olha só que coisa, né? Jesus já veio, já trouxe a mensagem. É que eles, dentro do orgulho da raça, eles esperavam um guerreiro, eles esperavam um povo, um chefe de Estado aí que viesse a libertá-los para sempre, né? Viesse libertá-los e fazer a supremacia deles sobre os outros povos, tal, né? E eles não entenderam que Jesus veio trazer a libertação pelo perdão, a libertação pelo amor, a libertação pela mansuetude. Porque não adianta nós estarmos livres materialmente e nós estarmos presos ao erro. Não adianta nós estarmos livres materialmente, podendo fazer o que quisermos, podendo dominar, podendo mandar, né, tendo recursos, tendo liberdade e tal, e estarmos presos ao erro. Existem nações hoje que fazem isso, se sentem livres para fazer o que quiserem, mas estão presas ao erro. Não é? Existem nações que dominam hoje e se sentem no direito de fazer de tudo, mas estão presas ao erro. Então, Jesus não veio trazer uma liberdade. Bom dia, Val, bom dia a todos que estão chegando, tá? Um grande abraço a todos. Jesus não veio trazer uma libertação superficial, ele veio trazer uma libertação definitiva, que é a libertação profunda, espiritual, mental, sentimental, né? Mas eles estão esperando ainda, provavelmente, aí um poderoso, né? E você vê até hoje, né, as disputas lá de Israel, né? Agora Israel com a Palestina estão disputando aquele espaço ainda até hoje, né? Até hoje guerras e precariedades ali naquele ambiente, né? De tão difícil que ficou a vibração, tão vazio de espiritualidade real, profunda, né? Até hoje disputam ali, né? Aquelas terras, né? Áridas, né? Até hoje disputam. Disputam agora justamente ficou agravado o problema, né? Porque agora disputam vários templos, disputam lugares santos, né? Na verdade é a cristalização da fé, né? Cristalizaram demais, né? Materializaram demais a fé, né? Isso é muito complexo, né, Nádia? É resultado de milênios e milênios e milênios, né?
Então, tudo que Jesus não queria, né, acabou acontecendo. Né? Essa cristalização da fé. Né? Aí nós vamos entrar no sermão profético. Grandes tribulações. No capítulo 24, agora. Tá? Capítulo 24. Nós acabamos o capítulo 23, vamos entrar no capítulo 24, sermão profético. Então vamos lá. Versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, então ele estava lá no templo de Jerusalém, debatendo com os fariseus, os escribas e tal. Tendo Jesus saído do templo, estava partindo quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse: Não vedes tudo isso? Amém vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Né? Então, olha só, né? Jesus saindo do templo, os discípulos próximos dele, né? Ele mostrando as edificações do templo. Eu acho que eles estavam embevecidos, eles estavam admirados, né, com as edificações. Né? Os que seguiam Jesus ali, a maioria deles pescadores, né, pessoas lá da Galileia, que estavam ali junto com Jesus no templo de Jerusalém. Né? É como se tivesse ido lá para Brasília visitar né, a esplanada lá dos três poderes lá, né? O pessoal lá, nossa, né, aquelas construções do Neymar, aquelas coisas todas lá. Então eles estavam lá embevecidos com o templo, né? Impressionados, né? Em resposta lhes disse: Não vedes tudo isso? Amém vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Né? Quer dizer, Jesus já foi incisivo ali, né? Vocês estão muito impressionados com o templo? Pois eu digo que não vai ficar pedra sobre pedra. Né? Já teve um outro momento, né, que Jesus falou, né, derrubai, destruir esse templo, e eu o construirei em 3 dias, né? E aí os judeus acharam que ele estava falando do templo de Jerusalém, né? Mas na época, naquele momento, Jesus estava falando do corpo dele, né? Era diferente. Jesus estava falando do corpo dele, né? Ele falou: vocês vão destruir esse corpo, eu vou reerguê-lo em 3 dias. Logicamente que não materialmente, né? Mas eu vou reaparecer em 3 dias, eu vou ressurgir em 3 dias, né? Que é quando ele retorna espiritualmente, provavelmente materializado, né? Mas aqui ele está falando do templo mesmo, né? Aqui ele está falando do templo mesmo, né? Não vai ser deixada pedra sobre pedra. Então a gente imagina as dificuldades que essa população, que essa crença, que essas construções teriam ao longo do tempo. As dificuldades que elas passariam, e é o que a gente vê mesmo, né, pessoal? É o que a gente vê, porque hoje muitos dos ambientes em que Jesus transitou ali, a maioria deles está destruído, né? O tempo se encarregou de destruir. Né? Até o Divaldo conta, né, que ele estava visitando a Terra Santa, e aí os guias turísticos ali, né, levavam para o lugar: aqui foi onde Jesus fez não sei o que lá, aqui onde Maria não sei o que, né? E o Divaldo chorava e se emocionava e tal, né? Aí a Joana de Ângeles: mas como você é inocente mesmo? Porque tem muitos dos lugares lá que o pessoal hoje em dia vai visitar, que são tidos como os lugares santos lá, na verdade não são, né? Mas é o roteiro que fizeram lá para o pessoal, os turistas acharem mesmo que é, né? Aqui é o túmulo onde foi colocado, não sei o quê. E não é, né? Aí Joana de Anjos brinca com o Divaldo: mas como você é inocente mesmo, né?
Então, né, dando a entender que não é bem aquilo que o pessoal hoje em dia vende, né, turisticamente, né? O roteiro turístico não representa de fato a realidade das coisas, né? Os ambientes onde Jesus transitou, né? A terra ali é aquela, né? Vamos dizer assim. Mas não é exatamente do jeito que a história, né? Ou o pessoal hoje tem colocado nos roteiros turísticos, né? É como você comprar um pedacinho da cruz lá, né? Você vai comprar um pedacinho da madeira da cruz, é um absurdo, né? E o pessoal vende que nem, né? Vende água do Rio Jordão, vende óleo de não sei o quê, né? E o pessoal compra, né? Mas tudo bem, né? Então vamos lá. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? Né? Então, olha só, né? Pergunta dos discípulos, né? Para Jesus: olha, você está falando que vai ocorrer, né? De não vai ficar pedra sobre pedra, essa mudança toda que vai existir e tal. Mas então nos fale, quando é que vai ocorrer isso? Quais são os sinais de que isso estaria ocorrendo, né? Da consumação da era, da tua vinda, o sinal da tua vinda. Então o pessoal está esperando que Jesus venha, né? Jesus apareça assim novamente, o retorno de Jesus, né? E talvez não seja assim, né, pessoal? A gente costuma materializar muito os ensinos, né? E querendo que Jesus venha, que ele reencarne de novo. Ele pode reencarnar? Pode, a hora que ele quiser, mas, né? Será que é isso que vai ocorrer? Ou será que a vinda de Jesus, né, seria muito mais essa nossa aceitação, essa nossa adesão à sua autoridade, ao seu amor, tendo em Jesus justamente como o administrador do nosso planeta, né? Então, o pessoal está esperando Jesus, de repente, aparecer assim, né, com todo o seu esplendor, com todo o seu poder, de uma forma material novamente, né? Mas isso é questionável, né, pessoal? Então, diz-nos quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era, né? Tem aqueles, inclusive, que acham que vai vir um monte de espaçonaves e nós vamos ser abduzidos e vamos ser levados, né? Tem um monte de coisa aí que o pessoal associa, né, a essa fase, né, que a gente está vivendo. Em resposta, Jesus lhes disse: Vede, ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos, né? Então vede, não que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, né? Dizendo eu sou o Cristo. Virão em meu nome assim, virão dizendo, né, que são, né, que são Jesus, né? Nós temos aqui no Brasil até o Henri Cristo, né? Que eu acho um personagem muito engraçado, mas, né, é completamente maluco, né? Vamos dizer assim. Eu acho uma pessoa até carismática, né? Eu gosto até do Henrique Cristo, mas não tem nada a ver, né, pessoal? É uma coisa até engraçada, inocente até, né? Mas é completamente maluco, né? Então, muitos virão, né, dizendo em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim, né? Bom, guerras nós sempre tivemos, né? O planeta nunca esteve em paz. Então, rumores de guerras, relatos de guerras, sempre existiu, né? E continua existindo. E de vez em quando surgem ameaças no ar. Olha, ouvireis falar de guerras, de relatos de guerras. Olha,
De vez em quando tem, né? Aparece um ameaçando, olha, eu tô com a bomba aqui. Se vocês não me respeitarem, né? Eu vou jogar a bomba. Aí todo mundo fica alarmado. É um que tem, né? Coisa radioativa lá, outro que tem. Não é, pessoal? Então, isso nós estamos vivendo esse momento, né? Faz tempo já a Guerra Fria, né? Trazendo essa perspectiva sombria aí, né? Então, só que hoje é a nível mundial, né? Hoje em dia você entra no Facebook, tá lá, vamos fazer oração pelo líder tal lá, porque o bicho tá pegando, né? O líder tá meio nervoso lá. Hoje ocorre a nível mundial, né? Então hoje esses relatos e essas preocupações ocorrem rapidamente, todo mundo fica sabendo e todo mundo fica apreensivo, né? Mas é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim, né? Nós vamos ouvir falar ainda muitas vezes de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. E não é o fim nem do planeta, né? Mas é o fim, ainda não é o fim de uma era, né? Nós estamos nos aproximando do final de uma era, né? Esses rumores fazem parte desses sinais, dessa proximidade aí do final de uma era, né? Não é o fim do mundo, não é o fim do planeta, mas é o fim de um momento, né? Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares, né? Todas essas coisas são o começo das dores de parto, né? Então, quando essas coisas todas estiverem muito pronunciadas, é o sinal, né? O começo das dores de parto, né? Então Jesus dá a impressão aqui que ele fala, esses sinais são o começo de um momento mais crítico, de um momento mais doloroso. É o começo das dores do parto. O parto da terra. O parto da terra, né? Diz Emmanuel, acho que no livro Há 2000 anos, né, que chegaria um momento que o próprio planeta se rebelaria. A própria natureza, né, as leis naturais, o planeta se revoltaria contra as agressões que está sofrendo, né? E na verdade a gente sabe, né, que existem leis geológicas, existem leis cósmicas que regulam a órbita, a rotação, né, os vulcões, e um monte de coisa do nosso planeta, né? E que a cada 25 mil anos aí tem a precessão dos equinócios, a mudança do eixo da Terra. Nós estaríamos nesse momento, né? A gente vê em documentários do Discovery, History Channel, tal, você vê documentários, o estudo das geleiras, estudos que os cientistas têm feito, eles, através de gráficos que eles fazem lá, eles observam, olha, a humanidade já viveu vários picos de população, né? Já viveu vários picos aí de fenômenos naturais, tal, e nós estamos de novo num pico desse. Já passou da hora. Para a comunidade científica, a gente tem observado aí, pode ocorrer a qualquer momento uma grande modificação, uma grande transformação. Por quê? Porque as análises demonstram, né? Demonstram que nós estamos num novo pico, novamente. Nós estamos nos aproximando de um outro momento. Só que um outro momento, em escala geológica, pode ocorrer daqui 100 anos, 200, 500, 1000 anos, ou pode ocorrer amanhã, hoje, daqui a pouco. Não quero alarmar ninguém, não, mas é um fato, né? São fenômenos que ocorrem, que podem ser disparados de uma hora para outra, por questões gravitacionais, por várias questões, né? Internas e externas ao planeta, né? É que a escala cósmica é uma escala diferente dessa nossa contagem, né? Nós vivemos muito imediato, dia após dia, uma hora após outra, né? Mas a escala cósmica é muito maior, né?
Então, essa dor de parto aí provavelmente seriam, né, mudanças mais profundas do planeta, né? O parto dentro e fora de nós, porque é uma mudança que nós precisamos também, né? De renovação, de rompimento com esse homem velho, né? Que nós temos sido, né? Então vos entregarão a provação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Então, eu vejo aqui, pessoal, aí uma questão menos geológica, menos física, menos, né, mais moral. Aí Jesus está dando um sinal, vamos dizer assim, mais moral. Quando as pessoas boas são perseguidas, quando quem acredita em Jesus, nos ensinos dele, são ridicularizadas, são perseguidas, maltratadas, desprezadas, né? Quando ocorre isso, né, Jesus está dizendo aqui, né, vos entregarão a provação e vos matarão, sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome, né? Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos, né? Então, é um fenômeno mais social, um fenômeno moral, né? Da inversão de valores. Quando tudo o que é belo, bom e justo é desprezado e o que é vil, nocivo, patológico é exaltado. A gente tem visto, né, pessoal, essa inversão de valores, em que tudo que não tem valor legítimo é supervalorizado. E tudo aquilo que é legítimo, verdadeiro e profundo é desprezado. É ridicularizado, né? Às vezes a gente fica com receio de falar certas coisas, né, em determinados locais, porque você sabe que aquilo não vai cair bem, não vai soar bem, por mais verdadeiro e justo que seja, né? A gente fica com receio, porque não é fácil, né? Você contrariar toda uma cultura, você contrariar todo um modo que está prevalecendo, um modo de pensar que está prevalecendo, né? Embora não seja legítimo, né? Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, as coisas negativas, a injustiça e tudo mais, isso se multiplicaria tanto, né? Tanto rebaixamento da criatura, tanto rebaixamento da condição moral, que a própria caridade, né, o amor de muitos esfriará. Né? Até as pessoas que amavam, as pessoas que caridosas, tal, muitas se esfriariam também, né? Por quê? Porque se deixariam envolver pela iniquidade. É aquele fenômeno, pessoal, que a gente vê narrado pelo Espírito Caldeirado no livro No Mundo Maior. É aquela queda do terceiro nível lá do superconsciente, passando pelo segundo do ego e caindo no nível dos instintos. Então a vibração vai pesando, você vai se envolvendo nessa vibração pesada e você vai caindo moralmente no nível dos instintos, né? Onde está o nosso passado espiritual, o nosso passado complicado, vamos dizer assim, né? E a gente passa a viver só do instinto, só dos prazeres, né? Aí é falta de fé, falta de amor, de caridade, né? Tudo isso, de ideais. A gente passa a ser absolutamente imediatista, né? Só buscando os prazeres imediatos, as drogas e tudo que gira em torno, né? Nádia, é por isso que tem pessoas que mudam ao longo do tempo, sim, né? E nós precisamos tomar esse cuidado, né, Nádia? Porque a princípio a gente resiste. A princípio a gente resiste.
Mas se nós não estivermos sempre nos autoanalisando, nos auto-observando, estudando, relembrando, nós acabamos também nos deixando envolver. Nós temos nos deixado envolver. Nós temos nos deixado envolver, pessoal. E nós vamos perdendo até o senso crítico. Se vocês analisarem criteriosamente de algumas décadas para cá, nessas últimas décadas, nós temos nos deixado envolver, temos mudado certos hábitos, certos costumes, certos modos, temos sido mais permissivos, até o nosso senso crítico tem sido um pouco diferente. É difícil nós dizermos, não, eu não tenho me deixado envolver de jeito nenhum. É impossível, é quase impossível que isso ocorra. Tá? Que nós não nos contaminemos de alguma forma. Mas existe ainda algo crítico dentro de nós, existe ainda um senso crítico tentando lutar contra esse envolvimento. Tentando lutar. Existe um algo, e quando a gente estuda aqui, a gente para um pouco para repensar, né? Mas é algo muito envolvente e muito sutil. E é tão assim da sociedade inteira que a gente acaba também absorvendo de alguma forma. Tá? Mas é o momento que nós escolhemos para viver. Então a gente sabia que ia ser difícil. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito da conquista também. Né? Então, continuando aqui, né? Então, neste tempo, e por ser multiplicada a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse perseverar até o fim, aqueles que continuarem lutando contra o arrastamento de forças negativas, né? Contra o arrastamento de vibrações negativas. Mas como é que a gente faz isso? Lutar contra isso? Gente, oração, meditação, né? Estudo, leitura, palestra, caridade, tentar manter essa chama acesa, por mais que tudo nos mostre o contrário, e tudo tente nos arrastar para essa queda de vibração, essa queda moral, mantermos essa estimulação positiva. Né? Não apagarmos a nossa luz, porque se a gente apaga a nossa luz, a gente pode cair em qualquer buraco. A gente passa a andar em trevas, a gente passa a andar sem a luz do discernimento. Né? É uma luta contra nós mesmos, a luta contra uma natureza mais inferior, instintiva que nós trazemos. Né? E nós temos que estimular o self, temos que estimular o superconsciente. Ao invés de fazer do caminho descendente, nós temos que fazer do caminho ascendente. E quanto mais percebemos a iniquidade ao nosso redor, que mais nós tenhamos isso como estímulo para sermos diferentes. Para sermos diferentes não para chamar a atenção das pessoas egoicamente, mas para nos distinguirmos dos vícios, dos hábitos negativos que nós estamos vendo correr ao nosso redor. Não é fácil, né? A gente passa a ser uma espécie de um ET aí no meio da multidão, mas é preciso que nós nos distingamos de alguma forma. Não para o ego, mas para nós mantermos a integridade, né, do nosso ser, mantermos o contato com o eu divino. Né? Esse é o nosso desafio, né, pessoal? Non è facile, né? Então vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui onde é que paramos. Então, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Aí a gente vê, vale a pena até a gente citar, né? O Apocalipse fala que os eleitos terão um sinal na testa. Né? É interessante, né? Porque o sinal na testa, né? Provavelmente são as pessoas que estão ativando o lobo frontal. Né? O Calderado, no livro No Mundo Maior, ele fala que o lobo frontal é a sede do superconsciente. Né? O lobo frontal, hoje em dia estudado como sendo a região da inteligência emocional, tal, não sei o quê.
Mas os espíritos falam que é a região mais elevada no nosso corpo aqui, né? Encarnados, a região mais luminosa é o lobo frontal, a região da testa aqui, né? Então as pessoas que estiverem ativando essa região são as pessoas que estão cultivando a fé, o conhecimento superior, as pessoas que não apagaram essa região. Por exemplo, o álcool, a primeira coisa que ele faz é apagar essa região aqui. O álcool, ele é depressor das partes superiores do cérebro, da região superior do cérebro. Olha que coisa, né? O álcool é depressor. Então ele deprime, ele apaga essa região superior e nos lança para a sede dos instintos, né? Uma região ali mais primitiva do sistema nervoso, né? Olha o prejuízo, né, pessoal? Às vezes a pessoa é boa, tem um bom coração, a pessoa é boa, só que cai por causa do álcool. Ela não está sendo boa consigo mesma, não está se amando, né? Ou a droga também. As drogas, né, de modo geral, tá? São depressoras das áreas mais nobres, né? Tá? Então, este Evangelho do Reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Né? Nessa época aí, o Evangelho do Reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Hoje a gente vê o Evangelho, ao mesmo tempo que todas as iniquidades, aí, que todos os problemas estão existindo, hoje o Evangelho, o conhecimento superior está sendo proclamado para todas as pessoas. Né? Principalmente através da internet, da televisão, dos meios de comunicação. Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso à vida de Jesus, pode ter acesso à Bíblia, aos Evangelhos, pode ter acesso ao conhecimento espírita, né? Pode ter acesso a todas as coisas boas aí que têm sido feitas ao longo da história, né? E então virá o fim de uma era, né? Não o fim do planeta, logicamente, né? Portanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo compreenda, né? Então, essa abominação devastadora, tem muita gente que entende como sendo um orbe, né? Um objeto cósmico, né? Um cometa, um planeta, alguma coisa assim, né? Algumas pessoas falam do planeta Nibiru, né? Aquele planeta, um dos planetas no sistema solar que tem uma órbita diferente. Então tem muita coisa, tem muita informação por aí. Algumas, né, mais sérias, outras menos sérias. Então é difícil, né? A abominação devastadora, que foi falada através do profeta Daniel, tem um livro muito interessante que se chama Fim dos Tempos, que é um livro, eu tenho esse livro inclusive, usaram o pseudônimo de Jamal. Eu acho até que é alguém espírita que escreveu e usou esse pseudônimo, e eu acho que alguém até deve ser alguém conhecido dentro do espiritismo, acho, porque o tipo de modo como escreveu me soou bastante familiar. E é uma coletânea de informações de várias fontes, né? De livros espíritas, de Bíblia, do Alcorão, do Edgar Cayce, e de vários outros, né? É muito interessante, porque é uma coletânea assim que traz essas profecias, que traz as informações, né? Dessa mudança, desse momento de mudança planetária, tal, espiritual, né? É muito interessante o livro, Fim dos Tempos chama, né?
Acho que é da editora Esdras, se não me engano. Tá? E fala bastante do Daniel, fala bastante dessa abominação devastadora e tal, né? Que estaria, né, estabelecida no lugar santo. O lugar santo é o céu, né? Uma das coisas que eu lembro, né, que se fala, né, esses autores aí, eles tentam interpretar, né, essas informações, o lugar santo é o céu, né? Então a abominação devastadora estaria no céu, seria vista, provavelmente, né? Quem estiver lendo, compreenda. Então Jesus ele ainda deixou, ele ressaltou e falou, olha, nem todo mundo vai entender isso aí. Vai precisar de uma certa interpretação, né? Os passarinhos hoje estão animados aqui, pessoal. Né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Muito interessante isso aqui, pessoal. Muito interessante que Emmanuel, numa das mensagens lá dos livros que abordam o Evangelho, né? Emmanuel fala a respeito desse tópico aqui, né? Desse versículo, né? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Né? E aí ele fala justamente essa questão de subir para o monte. Qual seria o monte? Não seria o lugar físico. Não seria lugar físico. Seria um lugar dentro de nós, mais alto que nós tivermos. Seria o superconsciente. Emmanuel fala justamente isso. Seria o lugar mais elevado dentro de nós. Olha que interessante, né? Quem estiver na Judéia, a Judéia representando o ego, né? Aí no caso a Judéia representa. Quem estiver na Judéia, onde estão lá os fariseus dominando, aquela coisa toda, né? Com a atitude egóica, né? Que a gente tem falado aí nos estudos, né? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, eleve o pensamento, busque o self, busque o eu divino, busque o ponto mais alto que você tiver, né? Porque a mensagem de Jesus, ela foi para todos os tempos, foi para toda a humanidade. E quem só morar na planície, vai subir para onde? Não vai ter para onde subir, né? Então é lógico que isso aqui é uma imagem, é uma figuração. Quem morar na Mongólia lá, só tem planície, vai subir para onde, né? E não tem para onde subir, né? Então, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o terraço, né? Quem estiver já em cima no terraço, quem estiver lá no superconsciente, não desça para pegar as coisas dentro da sua casa. Olha que coisa, né? Quem estiver já lá em cima, não fique descendo para pegar as suas coisas. Não fique olhando para trás. Você pega no arado e não olha para trás. Não fica lá contando os prejuízos. Ah, mas eu estou deixando de estar no boteco. Ah, podia estar. Não olha para trás. Olha o que você está ganhando. Olha o que você está estudando. Você está orando. Está se elevando. Né? Não fica preso aos bens materiais, pensando nos prejuízos. Não. Pensa no investimento espiritual que você está fazendo, buscando as coisas boas, né? Elevando o pensamento. Né? E quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. Né? Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar sua veste. Né? É interessante, né? Quer dizer, essas referências que Jesus faz a não ficarmos retrocedendo, né? Não ficarmos retrocedendo, não voltarmos a vestir a veste. Aí a gente lembra da veste nupcial, né? Nós temos que criar a veste nupcial. Não vamos buscar as outras vestes, né? Que a gente se reveste de várias outras coisas, né? A gente rebaixa a vibração, nosso perispírito, né, apaga a luz. Nós temos que buscar a veste nupcial, nós temos que buscar a veste luminosa.
que acompanha a busca mental, emocional, espiritual, né? Muito interessante, né, pessoal? Nós estamos já no nosso horário, nós não vai dar para a gente terminar aqui o discurso profético, né? Que ainda tem um bom trecho aqui. Nós vamos continuar na semana que vem do versículo 19, tá? O capítulo 24, o próximo é o versículo 19, tá bom? Mas é muito interessante, né? Eu gosto bastante dessa parte aqui, né? Muito esclarecedora. Pessoal, então, um ótimo 2014 para todos. Obrigado pela presença, pelo carinho de vocês, tá? E pela participação aí na área de texto, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um excelente dia aí. Até mais.